Pensar a Jornada Mundial da Juventude, julho de 2013, no Rio de Janeiro, sem ampliá-la para um contexto histórico, sem pensá-la num ambiente maior do que propriamente a cidade maravilhosa, pode perder até o sentido do que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Portanto, eu acho que o bom ponto de partida seria pensar os cristianismos, as igrejas cristãs, pós-1945, no geral, e pensar a Igreja Católica no particular. Isto por quê? Porque quando o mundo se vê assombrado pós-1945, pós as informações sobre o Holocausto, que abateu 6 milhões de vidas judaicas, verificou-se que muitas igrejas cristãs estavam coparticipando, ou melhor, teriam sido copartícipes desses envolvimentos trágicos, nefastos na história da própria humanidade, do ser humano. Portanto, muitas dessas igrejas, como por exemplo a Igreja Luterana, logo em 1945, faz uma declaração pública pedindo desculpas, né, sobre parcelas do seu clero ter sido envolvida, ter sido comprometida e contaminado toda a sua estrutura eclesiástica. Já a Igreja Católica, ela nunca se viu como corresponsável, não é? Ou mesmo tendo qualquer envolvimento nesse tipo de ação. E a sua política, a sua forma de ler, não é? A própria intervenção dos judeus na vida, no mundo, e a relação dos judeus com o próprio cristianismo, ficou mais ou menos em suspenso, né? Mas, em 1962, a Igreja Católica, sem dizer que estava pedindo desculpas, né, ela toma decisões muito importantes no seio da liturgia católica. Isto é, ela elimina, ela corta uma passagem que eu diria nefasta, do ponto de vista dos evangelhos, que é um passo do Evangelho de Mateus, em que rezava o seguinte, né? Pilatos tomava a decisão de perguntar aos judeus reunidos diante dele, né, se não seria justo e o momento apropriado libertarem Jesus, porque ele, Pilatos, depois de interrogá-lo, não havia visto nenhuma culpa nele. Ao que os judeus respondem, né, que o sangue desse indivíduo caia sobre nós e os nossos descendentes. De alguma maneira, né, eu consigo, enquanto historiador, pensar e explicar de forma muito satisfatória o porquê de Mateus, um judeu que está produzindo esse texto, escrever essa passagem. É uma questão intrajudaica, mas no caso de trabalhar essa passagem ainda hoje, dentro do catolicismo, né, seria visto como algo marcadamente antijudaico. E talvez as bases desse antijudaísmo tivessem sido responsáveis, como foram responsáveis, pela própria situação de horror motivada pelo Holocausto judaico. Então, em 1962, a Igreja chama para um concílio, o Concílio Vaticano II, e aí nós vamos ter uns desdobramentos muito legais.